sou uma Lash Designer e hoje, nessa noite, eu vou ensinar vocês a como terem uma carreira criativa e flexível, né? Seja você iniciante ou já atuante na área. Então, muito prazer em conhecê-las, né? Vocês podem ir mandando ao decorrer da nossa live dúvidas, perguntas. No final da live eu vou ficar aqui com vocês respondendo todas elas, tá bom? Eu sei que você que está chegando aí na live deve estar se perguntando, né, Deise, mas a extensão de cílios já não é uma área super faturada? Já não está aí saturada demais? Já não tem muitas pessoas nessa área? Por que eu também vou me juntar a esse povo? Já tem muita gente fazendo isso. Você que também pode ver aí uma dúvida de mas a concorrência é muito intensa, porque já tem muita gente, né? Como é que eu vou conseguir aprender? Né? Tem gente que acha muito difícil, tem gente que acha que não consegue. Então, como é que eu vou também, né, atrair cliente? Como é muitas dúvidas, né? É muitos medos que a gente tem dentro da gente, né? E mesmo com esses medos, eu decidi, né, trilhar essa carreira criativa. Não vou falar que era uma coisa que eu sempre sonhei, né? Eu vou estar mentindo para vocês. Mas foi uma chama que se acendeu em mim e aos poucos, porque é uma área que você consegue ajudar outras mulheres, elevando a autoestima dela. Você consegue ter flexibilidade de horário. Então, muitas vezes a gente se prende, não pode fazer nada, não pode visitar um parente, não pode fazer por causa do nosso trabalho CLT. Então, isso me permitiu ter uma flexibilidade de horário, poder trilhar essa carreira. Pode me dar a oportunidade de ter mais tempo com a minha família e, principalmente, eu consegui, com essa carreira, ter a minha liberdade financeira, que é o que aí muitas mulheres buscam, não é mesmo? Então, às vezes, a gente se vê presa. E uma liberdade financeira nos permite voar para onde a gente quiser, nos permite fazer o que a gente quiser. Então, eu queria compartilhar com vocês aqui algumas coisas pessoais minhas, tá, gente? No meu começo, né, assim que eu comecei, que eu decidi realmente mergulhar nesse mundo, né, de extensão de cílios, o meu primeiro mês eu consegui fazer aí, eu tirei umas fotos para vocês conseguirem compreender o que eu estou compartilhando aqui com vocês. Eu consegui faturar no meu primeiro mês como extensionista de cílios. Lembrando que quando a gente começa, né, a gente não tem noção de como atrair cliente, não tem aí, eu não tinha essa noção do que fazer, eu não sabia nem se o que eu estava fazendo estava certo. Eu trabalhei muito pouco, né? E eu ia tudo anotando no meu caderninho. Tudo dinheiro que entrando, eu ia anotando no meu caderno. E aí eu trouxe aqui para vocês esse caderno, é bem antigo. Mas tudo na época eu anotava nele. E no final do mês, eu fui ver meus ganhos, né? E trabalhando muito menos do que em uma CLT, eu tinha faturado 1.260. Gente, o meu antigo trabalho, trabalhava de segunda a sábado, né? Das 9 da manhã até as 6:30 da noite. E eu recebia R$ 1.350, trabalhando muito menos, sem ter nenhum conhecimento, sem ter clientes, sem ter nada, eu consegui faturar 1.260. Então, eu trouxe aqui para vocês outras páginas aí dos meus ganhos. Em julho, né, de 2021, eu consegui faturar R$ 1.988. Então, esses são só alguns deles, né, galera? Eu ia anotando tudo que eu ia fazendo, né, com os meus clientes, eu ia anotando. E aí eu trouxe aqui outros meses para vocês, de 2022, por exemplo, meses que eu não faturava menos que R$ 1.000, tá? Até os meses mais fracos, né, para uma iniciante, eu nunca faturei menos que R$ 1.000, trabalhando muito pouco. Já chegou vezes de eu atender uma cliente por dia, já teve vezes de eu passar a semana inteira uma semana inteira sem trabalhar só na outra semana. Então eu trabalhava muito pouco. E mesmo assim eu conseguia ter esses ganhos, ter esses faturamentos. Então, um mês aí, 1.167, em outro mês, 1.230, em outro mês, R$ 2.800. E isso
trabalhando menos, né? E sem clientes, assim, fixas. Eu estava no início, eu estava começando, estava ganhando meu espaço. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma coisa bem pessoal agora, né? Porque ali eram anotações do meu caderno. Agora eu vou compartilhar com vocês a minha conta. Eu ocultei algumas coisas aí, porque eu não queria ficar compartilhando isso, mas eu quero mostrar para você como que realmente funciona na prática aí essa carreira, esse mundo. Então eu separei um mês aí atual, aí, mês de novembro que passou, de 2023. Eu separei os meus ganhos. Tenho 3 contas diferentes, porque quando eu comecei eu usava uma conta, aí algumas clientes ficaram com ela salva, depois eu criei outra. Atualmente eu tenho outra do meu estúdio. E aí acabou que as clientes que foram entrando, chegando, cada uma depositava na conta que já tinha salvo, e por isso acabou ficando meio assim dividido. Mas eu juntei aqui para vocês conseguirem ver os meus ganhos de novembro. Então, totalizando os ganhos de novembro, eu fiz R$ 6.491,42. Tá, gente? Por que eu estou realmente mostrando isso? Porque se você ainda tiver alguma dúvida, eu queria mostrar para você que eu sou como você, né? Eu tinha muitas dúvidas, eu tinha muitas frustrações. Quando eu entrei, né, conheci a área de extensões de cílios, foi em 2018. Eu tinha apenas 17 anos. Então eu sabia que eu queria fazer alguma coisa. Mas tinha aquela pressão de que eu tinha que fazer uma faculdade, tinha que fazer alguma coisa, tinha que fazer alguma coisa da minha vida. E eu fui treinar, né, extensão de cílios, tava bombando na época. Eu falei, o que custa, né, eu tentar. Fiz as minhas primeiras modelos, essas são umas fotos dos meus registros. Fiquei muito orgulhosa, fiquei muito feliz, né, de conseguir fazer meu primeiro atendimento. Eu lembro que acendeu uma coisa dentro de mim que eu falei, meu Deus, o que é isso? Só que como eu sei que muitas pessoas por aí, eu deixei o medo falar mais alto do que eu queria, do que aquela chama que tinha se acendido. Então, eu fui procurar um trabalho CLT. Eu entrei num pet shop em 2019, onde eu trabalhava das 8 da manhã às 5, 5 e meia da tarde, às vezes ficava até às 6. E nesse pet shop eu recebia R$ 980, né? Na época era salário mínimo. Mas era o valor que o dono do pet shop me pagava. E o que a gente fazia com R$ 900 aí? Então, era muito pouco. Eu sabia que era pouco, mas era o que eu tinha ali naquele momento, né? Então, eu fui trabalhando, mas eu não estava sendo reconhecida, eu não estava sendo valorizada, eu estava insatisfeita. Eu queria algo mais. Então, eu fui, o que passa na nossa cabeça? Vou procurar outro emprego. Então, fui trabalhar de vendedora numa loja, onde eu descobri que eu estava grávida. Então, foi um baque. E foi aí que eu falei assim, agora não dá para mim arriscar, né? Não tem, eu tenho uma criança. Então, eu me apeguei nisso. Então, vou ficar aqui na minha CLT quietinha e acomodada. E foi o que eu fiz, né? 2020, fui trabalhando, tive meu neném em setembro. Só que o que aconteceu ao longo desse ano? Bum! Pandemia estourou. E nisso que a pandemia estourou, eu me vi com a minha filha e sem emprego. Porque, por causa da pandemia, muitos locais, muitas lojas fecharam. Muitas lojas foram à falência. Então, eu me vi pagando aluguel, me vi, eu e meu marido, né? Meu marido trabalhava, mas a gente precisava pagar aluguel, precisava sustentar nossa filha, precisava pagar nossas contas, comida. Então, falei, e agora? O que eu vou fazer? Mas eu recebi uma rescisão, recebi, né, o seguro-desemprego. E eu falei, agora eu tenho a oportunidade de começar a fazer algo.
E aí eu decidi fazer um curso de maquiagem. Falei, vou fazer um curso de maquiagem e vamos ver o que dá. Só que eu acabei não me identificando tanto quanto eu tinha sentido aquela chama da extensão de cílios. Foi aí que eu resolvi voltar àquele sonho lá de 2018, em 2021. Então, comecei a buscar por especializações, comecei a ir a fundo, né? Buscando saber mais sobre esse mundo de extensão de cílios. E eu comecei os meus atendimentos no meu sofá. Por quê? Eu não tinha muito dinheiro, eu estava, né, pagando aluguel, pagando um monte de coisa, não tinha como investir tanto dinheiro. Só que eu falei, eu preciso começar. Eu não posso ficar desse jeito, eu tenho que dar um passo. Então eu comecei, fiquei 8 meses, mais ou menos, atendendo no sofá da minha casa. Foi bem difícil, né? Confesso que teve algumas, eu colocava travesseiro, dava um jeito os meus clientes ficarem confortáveis, mas eu dei um jeito. E foi aí que no finalzinho, mais ou menos em novembro, eu consegui comprar aquelas marcas retas, sabe? Elas são um pouco mais em conta, bem mais em conta do que a maioria. Então eu comprei ela. No meu começo, eu comprei um kitzinho iniciante que não custou aí, vai, uns 200, 300 reais, com uma luminária, tipo, de quarto, abajur. E aí, quando foi passando o tempo de atendimento, como eu mostrei para vocês no caderno, o que eu fui recebendo, eu consegui comprar maca, eu comprei de um salão que tinha desapegado, então comprei uma maca usada, não comprei uma maca nova. Comprei uma ring light bem pequenininha, na época eu paguei acho que R$39,90, mas era o que eu tinha. Eu queria evoluir, mas eu peguei o que eu tinha e estava fazendo o que eu podia com o que eu tinha. Então, eu comecei a atender meus clientes, né, trazendo mais conforto do que o sofá. E assim, vocês lembram que eu falei da minha filha, né? Ela ia comigo para todo que é canto. Os atendimentos em casa, ela estava ali do meu lado, brincando, e eu atendendo. Quando eu precisava fazer atendimentos a domicílio, ela ia comigo também. Nessa foto aí que está aparecendo para vocês agora. Tá meio cortadinho ali, mas aquele vultozinho verde ali é a cobertinha da minha filha. Então, toda vez que eu ia atender fora de casa, eu levava ela junto comigo, porque ela era muito pequenininha, então ela mamava no peito, ela não pegava mamadeira, ela não pegava chupeta, ela não pegava nada, então ela não conseguia ficar longe de mim. E eu precisava trabalhar. Então, às vezes eu ia para São Paulo, porque tinha alguns clientes em São Paulo que apareciam, eu ia, pegava o Uber, ia de um canto para o outro. Nessa foto aí, era 11h38, eu estava me locomovendo para ir para outra casa para mim atender mais clientes. Nesse dia eu fiquei até 3 horas da manhã com a minha filha na rua, junto comigo, trabalhando o dia inteiro, desde as 8 horas da manhã. Então, gente, não adianta você falar que você não consegue porque você tem um filho, que você não consegue. Não, pare de colocar obstáculos. A gente já tem muito obstáculo na nossa vida. Então, a gente tem que buscar soluções. Eu tinha uma filha, ela só ficava comigo, ela não mamava. Vai junto comigo, vai trabalhar junto comigo e vamos. Procurei alguém para ir junto comigo, para tentar me auxiliar conforme ela foi crescendo, né? E eu fui desse jeito. E ao longo desse processo todo, em 2022, eu consegui abrir o meu primeiro estúdio, consegui sair de casa, né? E consegui abrir o meu primeiro estúdio. Só que assim, isso tudo foi um processo muito longo, né? Eu demorei para aprender estratégias, eu demorei para aprender como trabalhar com o público, porque eu não sabia como falar, eu não sabia como direcionar os clientes, eu não sabia como conquistar. Então, eu tive que perder muito tempo fazendo especializações, porque nenhum curso entrega tudo de uma vez para você. Né? Nenhum curso vai lá e te entrega tudo que você precisa saber. Você sempre precisa ficar comprando várias especializações, foi isso que eu fiz. Então, eu comprei um curso básico, depois eu fui atrás de um avançado, depois especialização daquilo ali. Então, eu perdi muito tempo, né? E até eu conseguir me especializar nessa demora de estar fazendo esses cursos, eu demorava muito nos meus atendimentos,
Então, demorava aí 3, 4 horas para fazer uma cliente. Então, estava perdendo tempo, estava perdendo dinheiro. Eu não tinha aquela percepção da área de empreendedorismo, né? Que a gente precisa ter. E eu queria aqui passar para vocês rapidinho o que eu pude aprender durante, né, esse processo que eu tive. Para você que acha que não vai conseguir conquistar cliente, para você que acha que é difícil, para você que acha que, Daisy, como que eu vou lidar com o público? Eu nunca lidei com isso, eu não sei vender. Como que eu vou vender o meu serviço? Como que eu vou poder entregar algo? Então, eu vou te explicar aqui rapidinho. Pega seu papel, pega seu lápis, pega sua caneta, pega o bloco de notas aí e vamos entender aqui comigo. Eu separei de uma forma bem simples, tá? Bem simplificada para vocês conseguirem entender. Então, tá bem escrito aqui. Entenda, atenda e ofereça. Então, é uma ordem. Toda vez, você que quer entrar na área de extensão de cílios ou você que já está na área, você tem que colocar essa frase na sua cabeça. Memorize. Entenda, atenda e ofereça. O que significa isso? Primeiro, a gente tem que aprender a entender as necessidades da nossa cliente, do nosso público. Então, você precisa compreender, se conectar com a sua cliente. Então, às vezes a sua cliente quer o quê? Quer aumentar a autoestima dela. A cliente, ela quer praticidade no dia a dia dela. Tem que entender qual que é a necessidade dela, para você poder atendê-la. Então, você vai começar a criar um relacionamento com a sua cliente, né? Converse, peça para ela falar o que ela deseja, para você entender e conseguir atender ela da melhor forma possível, para você entender que aquela pessoa ali, ela quer ser atendida de uma forma mais prática, ou você vai entender que ela quer, é uma cliente que quer mais atenção. Então, assim, existem vários tipos de pessoas com várias personalidades. Então, eu estudei sobre tudo isso, né? Eu sei reconhecer qual é a personalidade da pessoa, o que aí, qual tipo de pessoa é. Então, depois que você conseguiu entender, você consegue atender e somente aí que você vai oferecer o seu serviço. Por quê? Muitas vezes, por exemplo, lá você vai numa loja de roupa, alguma coisa do tipo, a pessoa já vem te oferecendo um monte de coisa. Às vezes você se sente ali tão perturbada que você sai da loja, você nem quer ver o resto, você se sente, né? Então, você tem que conseguir trilhar esse caminho de entender, atender, para depois conseguir oferecer uma solução para sua cliente. Então, se a cliente quer uma coisa mais rápida, você vai oferecer para ela uma coisa prática. Se a cliente ela quer ser cuidada, quer ser ouvida e quer elevar a autoestima dela, você vai entregar isso para ela. Então, quero que vocês anotem isso. Que vocês têm que entender, atender para somente no final oferecer. Eu sei que isso parece ser besta, mas eu levei muito tempo para entender isso. E muitas pessoas demoram muito tempo para entender isso, porque acham que é simplesmente jogar na cara da cliente a imagem de um cílios lá e ela vai querer comprar e ela vai querer fazer. Então, não é assim que funciona. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender que o atendimento é uma consequência do entendimento, né? Mas por que entender a sua cliente? Por que analisar comportamentos? Porque é assim que você vai conseguir construir uma carteira de clientes fiéis ao seu lado. Por mais que existam várias outras pessoas na área, você vai conseguir conquistar, se conectar com aquela cliente com esse método, tá? Então, assim, depois que eu consegui descobrir isso, deu uma luz assim na minha mente. E eu falei, cara, eu tô conseguindo valorizar o meu tempo com tudo que eu desenvolvi. Eu aprendi a valorizar o meu tempo. Eu descobri como reter as minhas clientes, como fidelizá-las.
Eu consegui aprender como cuidar da minha identidade visual, da minha imagem pessoal. Eu consegui entender quais as técnicas que eu tinha que fazer, como eu tinha que fazer para mim melhorar o meu atendimento, melhorar o meu serviço. Eu entendi que o meu pré-atendimento também pode agilizar muito o meu atendimento, o meu procedimento. Então, eu juntei tudo isso e eu entendi que eu estava conseguindo faturar muito mais e muito mais rápido com tudo isso que eu fui descobrindo ao longo dos anos. Mas, se você ainda tem alguma dúvida referente à área de extensão de cílios, eu separei aqui para vocês algumas pesquisas e eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Então, assim, o mercado de extensão de cílios, ele continuará a crescer? Qual a previsão de crescimento para a indústria de extensão de cílios? Queria que vocês prestassem bastante atenção aqui, tá? Então, assim, prevê-se que as extensões de cílios continuem a aumentar, embora o ritmo de expansão seja projetado para desacelerar em algum momento futuro. Além disso, muitas mulheres acham que as extensões de cílios são um método conveniente e direto para ter cílios mais longos e mais grossos sem aplicar rímel todos os dias. Então, vocês conseguem perceber? Nessa pesquisa aqui, as mulheres acham que as extensões de cílios são um método conveniente. É um método que vai trazer praticidade para a vida dela. Então, não é uma coisa que ela vai querer desapegar. É uma coisa que ela vai querer manter. Porque tempo é dinheiro, né? Tempo não volta. Então, quando a cliente ela faz as extensões, ela não perde lá horas na frente do espelho se maquiando. Quem é mulher que sabe que você passa um rímel, daqui a pouco você espirra, você borrou. Você chora, o rímel escorre, dependendo da qualidade do rímel. Né? O rímel, os cílios fica tudo grudado, fica aquele negócio ali, né? Já teve vários memes aí, pessoal zoando. Então, assim, traz praticidade para a vida das mulheres, né? Então, assim, apesar de, em algum momento lá no futuro, venha a desacelerar, prevê-se que no mercado de extensão de cílios aumente 25% a cada ano. Então, assim, gente, em 2022, né, a receita na área de extensão de cílios faturou 300 milhões de dólares. Somente a área de extensão de cílios faturou 300 milhões de dólares. E isso vai triplicar. Até 2030, prevê-se que a receita vai faturar 900 milhões de dólares. Gente, é muito dinheiro. Como é que vocês podem olhar isso e falar, eu não acho que dá certo? Dá. É uma das áreas mais lucrativas atuais e está só em crescente. Se vocês ainda não se convenceram que a área de extensão de cílios é muito lucrativa, eu separei outra pesquisa aqui para vocês. Então, esse site é Beleza de Negócios. Quanto que ganha o extensionista? Aí, a média. Gente, pode olhar. Essa pesquisa é atual. Foi feita em 19 de abril de 2023. É muito recente. Então, o que diz essa pesquisa? De acordo com os dados do site Empregos Vagas, a média salarial de um extensionista de cílios no Brasil é de cerca de R$ 3.284 por mês. No entanto, esse valor pode ser significativamente maior para aquelas que possuem habilidades e experiências especiais, como a capacidade de aplicar técnicas avançadas ou trabalhar em salões de beleza de alto nível. Tudo isso vai interferir no quanto a extensionista de cílios vai ganhar. Então, assim, quanto mais você desejar, quanto mais você querer, mais você vai ganhar. Eu tô te dando aqui uma média. Um mínimo que um extensionista hoje em dia ganha é seus R$ 3.284. Essa é a média. Gente, isso é quase o triplo do salário mínimo que a gente está recebendo hoje aqui no Brasil. Então, assim,
Você ainda tem dúvidas? O crescimento está previsto aí para 25% a cada ano até 2030. Os faturamentos são absurdos. A gente vai faturar aí até 900 milhões de dólares. Isso em dinheiro, gente, é um absurdo. A média salarial de extensionista de cílios atualmente é de R$ 3.284. Gente, eu quero que vocês mandem aqui nos comentários quem quer mudar de vida. Se você quer mudar de vida, se você quer faturar mais, se você quer ter mais tempo com a sua família, se você quer ter liberdade financeira, manda aqui nos comentários eu quero. Porque eu tenho surpresa para vocês no final da nossa live, mas é só para quem ficar até o final. Então, fica até o final da live que eu prometo que vocês não vão se arrepender desse presente que eu tenho para dar para vocês. Infelizmente, isso tudo que eu expliquei para vocês é o máximo que eu consigo dar em uma aula, tá? Mas se você quer dar um passo nessa jornada junto com a gente, eu tenho uma oferta para fazer para você. Eu desenvolvi uma metodologia chamada Lashes que Brilham. O que eu vou te entregar nessa metodologia? Eu vou te entregar atualmente 6 módulos. Então, são 5 módulos de conteúdos mais um módulo bônus. E eu vou explicar aqui mais ou menos para vocês o que tem nessa metodologia. Então, o primeiro módulo vai ser o mundo das lashes. Então, nesse módulo eu vou te dar uma visão de tudo que a gente tem, que a gente precisa para entrar no mundo das extensões de cílios. Então, eu vou te apresentar esse mundo, vou te apresentar a história, vou te mostrar como você vai conseguir entrar nessa área aí facilmente. No segundo módulo, a gente vai trabalhar aí o atendimento que vale ouro. Então, eu vou te treinar para você aprender como fazer um atendimento excepcional, como você fidelizar suas clientes, como você reter elas, como você captar as suas clientes. Então, você não vai depois ficar precisando se preocupar em abaixar seu preço, porque eu vou te ensinar como reter essas clientes. No nosso terceiro módulo, a gente vai aprender as técnicas de ouro. Então, eu vou te ensinar as técnicas que mais vendem, vou te ensinar tudo passo a passo, tudo detalhado, da melhor forma possível, para você entender completamente tudo que vai estar sendo mostrado. No nosso quarto módulo, a gente vai praticar. Então, vão ter várias aulas de práticas que eu vou estar te mostrando como fazer treinos, como você conseguir acelerar aí o seu processo. E quando você chegar nesse quarto módulo, você vai ter um plantão de dúvidas. Cheguei no quarto módulo, você vai entrar em contato com o nosso suporte. Vai agendar uma mentoria comigo. Então, para cada aluna, eu vou finalizar aí até o módulo 4, eu vou conversar com você durante 1h20, respondendo todas as suas dúvidas, respondendo todas as perguntas que você tiver para me fazer, referente a todos os módulos. Eu vou estar lá durante 1h20, disponibilizada inteiramente para você. Depois a gente vai aprender o módulo de saúde ocular, mas por que você precisa aprender sobre saúde ocular? Poucos lugares entregam sobre isso. Poucas pessoas falam sobre a importância da saúde ocular. Só que isso vai resolver um problema futuro que você possa vir a ter. Por exemplo, se uma cliente sua tiver uma alergia, ou se ela tiver uma conjuntivite, tiver qualquer problema referente à saúde ocular dela, você vai saber identificar. Então, você precisa saber como você vai resolver se vir a acontecer algum problema. Porque muitas vezes não acontece, mas se tiver um caso isolado, acontecer problema, como que você vai resolver isso? Então, você precisa aprender sobre saúde ocular. E no nosso último módulo, que é o nosso módulo bônus, vai ser bônus para você aprender como criar artes que deixem o seu perfil atrativo. Você vai aprender como captar e reter as suas clientes. E você vai aprender também como você vai se destacar em meio à concorrência. Então, assim,
O curso ele é gravado, então se você não compreendeu alguma aula, você vai voltar, rever a aula, você pode pausar, assistir quantas vezes você quiser, tá? E, como eu prometi, lá no final da nossa live a gente vai ter uma surpresa. Tá chegando a surpresa para vocês. Toda semana, né? A gente vai ter liberado aí um módulo para vocês conseguirem ir fazendo com calma esses módulos, irem acompanhando e irem processando todo o conhecimento que vai ser entregue a vocês. Qual é a garantia que vocês têm referente a esse curso e todo esse conhecimento que vai ser entregue? Vocês têm, primeiramente, uma garantia incondicional. Então, o que significa essa garantia incondicional? Por qualquer motivo, se você quiser desistir, só ganha o dinheiro de volta. Você tem 30 dias para pedir esse reembolso, tá? Eu não vou te perguntar o motivo da sua desistência do curso, eu não vou ligar te perguntando por que você quer cancelar, não vou entender. Se você simplesmente escolher que você quer o seu reembolso, o meu suporte, você vai lá, vai cancelar, vai pedir o seu reembolso, o meu suporte vai simplesmente fazer esse estorno para você. Agora, além desses 30 dias incondicional, que você tem direito, você vai ter uma garantia condicional. O que significa isso? Se em 90 dias você não tiver conseguido, aplicar tudo que eu falei, eu vou te dar uma mentoria. Com essa mentoria, você vai me fazer um resumo de todas as aulas que você fez. Eu vou analisar aonde você está com dúvida, aonde que está o problema. Conforme o resumo que você me fizer do curso, eu vou ver aonde você precisa ser orientada. Então, eu vou desenhar, vou fazer todo um processo, todo um trajeto que você tem que seguir. Então, eu vou te dar mais 90 dias para você seguir esse plano que eu vou fazer para você. Então, eu vou desenvolver na mentoria um plano excepcional para você que não conseguiu aprender aí ao longo dos outros 90 dias. Daisy, tive os 90 dias, tive mentoria, tive mais 90 dias para mim desenvolver o que você me falou para fazer na mentoria. E mesmo assim, quero meu reembolso de volta, porque não consegui aprender, não consegui aplicar a metodologia. Eu vou te dar o seu reembolso e eu ainda vou te dar mais R$100 no meu bolso. Por que eu tô falando isso, gente? Eu levei mais de 3 anos para ter o resultado que eu tenho. Eu investi mais de R$5.000 só em especialização de cílios. Fora as outras especializações que eu tive que fazer, como aprender a cuidar do meu perfil, fazer artes, como tirar fotos, o melhor ângulo, como fazer edição, como encontrar isso, aquilo, como fazer o marketing da minha empresa. Então, eu tive que levar muito tempo e eu não quero que você perca esse tempo. Eu quero que você consiga chegar mais rápido no seu objetivo, que você faça sucesso mais rápido. Você não precisa fazer igual essas mulheres que hoje em dia têm sucesso de levar tantos anos para conseguir isso, sofrer tanto para conseguir isso. Eu não quero que você sofra as mesmas coisas que eu sofri, as mesmas coisas que muitas mulheres que levaram 10, 5, 15 anos para conseguir fazer sucesso, levaram. Gente, o tanto que eu gastei em cursos, eu sei que o que eu vou entregar para vocês valeria facilmente uns R$7.000, com todos os conteúdos que eu vou te dar, fora a surpresa que eu prometi para vocês. A surpresa que eu prometi para vocês é que vocês vão ter um bônus adicional. Todas as pessoas que comprarem nas primeiras 24 horas. Então, eu vou disponibilizar o curso para vocês. Quem comprar nas primeiras 24 horas vai ganhar 2 anos de acesso ao nosso curso. Isso é somente para as pessoas que comprarem nas nossas primeiras 24 horas, porque é uma surpresa para a nossa primeira turma. Então, você vai ter 2 anos de acesso ao curso. Mas você vai ter 2 anos de acesso só
aos conteúdos que eu vou passar agora? Não. Vocês vão ter 2 anos de acesso ao curso com direito a todas as atualizações que eu fizer. Então, durante esses 2 anos, tudo que eu incluir no curso, todo conhecimento novo que eu tiver e incluir, você vai ter em primeira mão. Então, você vai ter acesso a tudo isso. Mas somente se você comprar, né, nas primeiras 24 horas. Agora eu vou parar de enrolar, né? Desde quanto vai custar esse curso? Porque você vai me entregar tudo que ninguém te entrega. Vocês vão ter essas 24 horas, vocês podem pesquisar. Ninguém entrega tudo que eu vou entregar para vocês em um curso só. Por quê? Porque é uma estratégia. Elas dividem todas as informações em vários cursos para fazer você gastar mais tempo, você gastar mais dinheiro. Só que eu não quero que você faça isso, eu não quero que você perca tempo, eu não quero que você gaste dinheiro, porque eu quero ver as mulheres dominando o mercado. Eu quero que você fature, eu quero ajudar você a mudar a sua vida. Eu quero fazer você ter a sua liberdade financeira, assim como eu consegui, de conseguir manter o meu estúdio, de conseguir ajudar meu marido em casa, de conseguir simplesmente ter uma liberdade financeira de ir viajar. E eu quero que outras mulheres possam ter isso. Eu estou cansada de ver pessoas perdendo tempo, se matando de trabalhar, perdendo sua saúde mental, trabalhando para os outros. Então, quanto vai custar esse curso? Né? Eu falei para vocês que eu já gastei mais de quase 7 mil reais. Mas eu não vou entregar esse curso para você por esse valor. Eu não vou entregar todo esse conhecimento que eu adquiri nesse tempo todo por um valor tão alto. Porque, como eu disse para vocês, eu quero ajudar você a transformar a sua vida. O primeiro módulo, né, vai ser liberado já dia 5/1. E agora vamos para o nosso resultado final, o nosso valor. O nosso curso, com tudo isso que eu acabei de falar para você, vai custar apenas 12 vezes de R$ 69,56. Gente, vamos ser sinceros. Uma pizza vale mais, você paga mais do que isso. Uma pizza hoje em dia é no mínimo R$ 60. E às vezes você come 2, 3 pizzas no mês. Ah, todo final de semana você vai comer uma pizza. A pizza vai mudar a sua vida? A pizza vai te trazer liberdade financeira? Não vai. Não é um investimento. Comeu, acabou. Essas parcelas de R$ 69,56 vai transformar a sua vida. Se você preferir, também tem a opção de você pagar à vista. Todo esse conhecimento que eu vou estar te oferecendo por apenas R$ 697. Então, assim, gente, de verdade, eu quero que vocês me falem aqui se